Pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula síncrona. Na aula síncrona de hoje, nós iremos trabalhar o Brexit. O Brexit ele é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Então nós vamos analisar quais foram os fatores que contribuíram, que pesaram, para a saída do Reino Unido do bloco europeu, como que se deu este processo e quais são as consequências dessa saída do Reino Unido do bloco, ou seja, em que isso pode impactar principalmente a economia do Reino Unido, tá certo? Então vamos lá para a gente poder começar. Bom, começamos o assunto do Brexit definindo o que é o Brexit. Brexit é uma sigla que junta duas palavras em inglês. A primeira delas, Britain, que significa Grã-Bretanha, e a segunda delas, exit, que significa saída, ou seja, Brexit é a sigla formada por Britain e exit, que na verdade são as duas palavras que significam a saída do Reino Unido. Também é uma abreviação que significa saída do Reino Unido, então ela simboliza este processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Tá certo? Vamos lá. E aí nós iremos trabalhar ao longo dessa aula quais consequências podem advir dessa saída do Reino Unido do bloco europeu, tá ok? Vamos seguindo então. Bom, perguntas frequentes que estão relacionadas a esse assunto, que surgem juntamente com o assunto. Primeiro, o que é a União Europeia? Nós já estudamos este assunto, nós já vimos, Vale aqui então apenas um lembrete. A União Europeia é um bloco econômico, atualmente caracterizado por ser uma união econômica e monetária, e também por possuir a livre circulação de pessoas, capitais, serviços, tá certo? Ela é formada atualmente por 28 membros, sendo que 19 deles adotam uma moeda comum que é o euro, e o Reino Unido é um dos que não adotam essa moeda, ok? Então, apenas para lembrar aí o conceito de União Europeia, afinal nós estamos falando da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, antes nós caracterizamos o que é, retomando uma aula que nós já tivemos sobre esse assunto, apenas para lembrá-los. Vamos seguindo então. Bom, é a primeira vez que o Reino Unido ameaça sair deste bloco? Não, não é a primeira vez, tá certo? Em 1975, ano em que o Reino Unido se integra ao bloco, houve um referendo. Referendo aqui é uma decisão política tomada pelas pessoas por meio do voto. Então, é aberta a votação para a população do país todo e a população vota, neste caso aí, pela permanência no bloco, pela entrada ou não. No caso, lá em 1975, quase 70% dos britânicos votaram pelo sim. Queremos fazer parte, continuar fazendo parte da União Europeia, tá certo? Do bloco europeu, no caso. Então não é a primeira vez que os britânicos têm essa ideia e ameaçam deixar de fazer parte do bloco, ok? Vamos seguindo. Muito bem. Em junho de 2016, o primeiro-ministro britânico, o David Cameron, ele coloca em votação um novo plebiscito que trazia já essa questão antiga. Qual? Da saída do Reino Unido do bloco europeu, ou seja, dessa saída da União Europeia. Ele, particularmente contrário a este processo de saída, ele diz que caso o sim vencesse, ou seja, caso a população optasse pela saída do Reino Unido da União Europeia, ele iria renunciar ao seu cargo de primeiro-ministro. Isso foi declarado mais como uma pressão, porque o David Cameron ele era um primeiro-ministro respeitado, ele já estava há 6 anos no poder, quando ele abriu para votação. Porém, independentemente de tudo que ele tenha feito nos seus 6 anos de governo, ele sempre vai ser lembrado como o primeiro-ministro que cedeu às pressões e colocou esta questão, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, para plebiscito, ou seja, para votação popular. Ele, particularmente contrário, tentou pressionar a própria população que aprovava o seu governo e os políticos também a fazerem campanha pelo não, porém não deu certo. O sim venceu e ele renunciou ao seu cargo de primeiro-ministro. Tá certo? Vamos seguindo então. Bom, quais motivos pesaram? O que fez com que o sim vencesse? Por que os britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia?
Primeiro grande motivo que a gente pode destacar. Muitos britânicos eles sentiram que os benefícios econômicos que a permanência no bloco traziam eram inferiores, tá bem, aos gastos que o Reino Unido tinha para se manter no bloco. Ou seja, por mais de 40 anos o Reino Unido já estava no bloco europeu e os ingleses, os britânicos, consideravam que os benefícios econômicos que isso trazia para eles eram inferiores aos gastos que eles tinham para continuar no bloco, ok? Depois, a gente destaca também a declaração de que a saída do bloco iria liberar até 350 milhões de libras, o que daria mais de 1 bilhão de reais, né, por semana para que pudesse ser aplicado na saúde pública. Então, a galera que votava pela saída, que defendia a saída, eles utilizaram esse argumento. O dinheiro que a gente está gastando para ficar no bloco, que inclusive é inferior ao que nós estamos ganhando por fazer parte dele, caso nós saiamos do bloco, esse recurso poderá então ser aplicado, ele poderá ser utilizado, por exemplo, na saúde e na educação. Então foi um argumento aí bastante convincente, né, para as pessoas, para tentar convencer as pessoas, né, de que o sim seria a melhor opção, ou seja, a saída seria a melhor opção. E aí, o David Cameron, como eu já adiantei para vocês, ele apostou, né, que ele conseguiria mudar a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia, tá certo? E até mesmo dentro do seu partido, porém ele não obteve esse êxito. Ele tentou a última cartada ameaçando a renúncia, nem isso funcionou, e aí ele é obrigado a renunciar, tá certo? Outro fator importante que a gente não pode deixar de lado quando a gente considera e analisa esse processo de saída do Reino Unido do bloco europeu. O Reino Unido ele não conseguia controlar o número de pessoas que entravam no bloco, e como no bloco havia livre circulação de pessoas, essas pessoas que entravam no bloco poderiam muito bem entrar no Reino Unido. Por quê? Porque havia essa livre circulação de pessoas. Então, a população mais conservadora do Reino Unido, especialmente aí as pessoas de idade mais avançadas, né, adultos e idosos que tendem a ter uma postura mais conservadora, eles analisaram este fator da livre circulação de pessoas como uma vulnerabilidade. Primeiro porque eles não poderiam controlar o número de pessoas que entravam no bloco europeu, vindas de outras regiões da Europa, tá certo? Como da África também, da América também. Tá certo? E uma vez dentro do bloco, eles não tinham controle se essas pessoas estavam indo ao Reino Unido ou não. Ou seja, eles não conseguiam controlar, uma vez que a livre circulação existia, se essas pessoas estavam indo para o Reino Unido ou não. Tá certo? Então, dentro dessa postura mais conservadora, muitas vezes até xenofóbica, né, em relação aos imigrantes, este argumento de controle de fronteiras, controle da imigração, ele acaba pesando para que a população decidisse também pelo sim. Tá certo? Vamos seguindo então. Bom, e aí pessoal, que nem eu adiantei para vocês lá atrás, os mais velhos aprovaram em peso, a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá bem? Aqui alguns dados: 78% das pessoas com 65 anos foram às urnas nas eleições de 2015. Entre a população que tem de 18 a 24 anos, apenas 43% compareceram, e entre aqueles que têm de 25 a 34, apenas 54% compareceram. Considerando que os países europeus, e aí o Reino Unido não está fora desta conta, ok? Eles são formados, configurados por uma população mais idosa, tá? Isso daí é assunto para uma outra aula sobre demografia, mas só para adiantar, a população europeia ela está envelhecendo. Ela está envelhecendo por quê? Porque o crescimento vegetativo ele está diminuindo, ou seja, o número de nascimentos por casais ele está reduzindo, puxado aí por vários fatores, tá certo? Então, sim, o número de idosos entre o total da população britânica é grande e grande parte deles foram às urnas votar. Ou seja, eles conseguiram então fazer valer os seus interesses. Se a população mais jovem, tá certo, de 18 a 34 anos, tivesse ido em peso também votar, e talvez eles teriam conseguido reverter este quadro, tá certo? Talvez eles teriam conseguido fazer com que a não saída do bloco europeu vencesse, tá? Vocês vão ver depois que a diferença foi mínima
tá certo? Ou seja, caso os jovens tivessem se engajado mais, talvez eles teriam conseguido, né, um resultado diferente, tá certo? Bom, então coloquei ali para vocês embaixo, novamente, né, que foram necessários anos para que os ingleses entrassem no bloco, tá? E o que acontece em 1975, e depois de mais de 40 anos fazendo parte do bloco, eles decidiram, então, optaram pela saída, tá? Argumentando aquilo que eu coloquei para vocês lá atrás, tá certo? Bom, quais as consequências que podem advir dessa saída do Reino Unido da União Europeia, tá certo? E quais as situações que nós temos pós essa decisão? Que nem eu falei para vocês, olhem aí a diferença entre os britânicos que votaram pelo sim e aqueles que votaram pelo não. 52% praticamente da população votou pela saída e 48% votou pela permanência. Tá certo? Dentro desses 52% que votaram pelo sim, nós temos grande parte daqueles 78% da população idosa que eu falei para vocês nos slides anteriores. Ok? E dentro desses 48% que votaram pela permanência, nós temos grande parte daqueles jovens de 18 a 24 anos. Ou seja, novamente, se os jovens tivessem se engajado, talvez o resultado poderia ter sido diferente. Outra coisa, né? A capital Londres votou pela permanência. Por quê? Londres é uma capital cosmopolita, ligada, né, de maneira de uma maneira bem forte com a globalização, onde há um grande fluxo de pessoas, né, vindas de outros países da Europa, mercado financeiro e tudo mais. Então, a população londrina votou pela não saída, ou seja, pela permanência. Porém, os distritos, principalmente do interior, né, mais afastados, que não vivem tanto esse mundo globalizado, votaram pelo sim, ou seja, pela saída do bloco. Ok? Bom, continuando. Dizem que a saída do Reino Unido do bloco europeu pode ser um bom negócio para o Brasil a longo prazo comercialmente. Tá bem? Por quê? Uma vez que o Reino Unido fazia parte do bloco europeu, as negociações com o Reino Unido dependiam também dos outros países que formavam o bloco. Tá? Essa é uma das prerrogativas. Eles adotam regras de comércio comum para os países de fora do bloco. Então, se o Brasil quisesse vender para o Reino Unido, ele deveria seguir as mesmas regras que eram adotadas para o comércio com a França, com a Espanha, com a Alemanha. Uma vez que a Inglaterra sai do bloco, o Brasil pode comercializar diretamente com o Reino Unido, sem atender às regras de comércio do bloco europeu, e ainda por cima, o Brasil pode vir a ganhar com o comércio feito com a Commonwealth. O que é a Commonwealth? É uma comunidade formada pelo Reino Unido e suas antigas colônias, como a Índia, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá. Todos esses países formam uma grande comunidade econômica, tá certo? E agora, o Brasil podendo acessar o comércio com o Reino Unido, porque ele não mais faz parte do bloco, ele também pode passar a acessar um comércio muito mais vantajoso com esses países que formam a Commonwealth. Então, a longo prazo, isso pode ser interessante economicamente para nós, tá certo? Um outro ponto é que o Reino Unido então passaria a ter taxas diferentes no comércio exterior com os países europeus em relação às práticas, né? Podendo inclusive trocar de parceiros, ou seja, o Reino Unido ele estaria mais livre para comercializar com alguns países do bloco europeu e não mais com todos, onde havia livre circulação quando ele estava ou quando ele era membro deste bloco. Tá? Então o Reino Unido pode pontuar, né, pode direcionar suas estratégias econômicas, buscar parceiros econômicos mais vantajosos e atrativos e não mais ter que comercializar com todo o bloco, uma vez que havia a livre circulação de produtos. Tá certo? Quais são as previsões advindas da saída do Reino Unido do bloco europeu? As previsões são de aumento dos impostos e de queda do PIB e do valor da libra. Isso já aconteceu, tá certo? O valor da libra já caiu comparado com o momento em que o Reino Unido estava dentro do bloco, tá? E essa queda ela foi substancial. A libra chegou a valer, durante o período em que o Reino Unido estava dentro do bloco europeu, 7, 8 reais.
Uma vez que eles iniciaram este processo de saída, essa libra caiu para 5, 6 reais. Ok? Ou seja, é uma queda substancial se a gente for comparar. Tá certo? Por que o aumento dos impostos? Porque, apesar deles alegarem que os gastos com a permanência no bloco, eles eram muito maiores do que a receita, tá bem? Havia uma receita, ou seja, a entrada de produtos vindos de outros países facilitados por essa livre circulação de pessoas e de produtos, que agora não vão entrar mais, tá bem? Ou seja, eles irão reduzir a entrada de produtos que eram comercializados dentro do Reino Unido e que pagavam impostos. Uma vez que entram menos produtos onde o comércio deles dentro do bloco, dentro do Reino Unido gerava impostos, eles têm que corrigir esse déficit aumentando outros impostos já existentes. Ah, mas não pagava impostos para circulação. Para circulação não, mas uma vez que esse produto parava dentro de uma loja vendia esse produto para alguém, aí era cobrado imposto. Agora, vai ser mais difícil esses produtos entrarem, eles vão entrar em menor quantidade e, óbvio, o consumo deles vai diminuir. E aí, a arrecadação de impostos sobre o comércio desses produtos dentro do Reino Unido também vai cair e eles vão ter que corrigir isso aumentando outros impostos já existentes. Ok? E o PIB, obviamente, se você tem uma menor arrecadação, uma menor entrada de produtos, ele vai, obviamente, cair. Isso impacta no valor da moeda, que eu falei para vocês agora há pouco. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o nosso assunto, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, na nossa aula a gente se fala. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou, galera. Tchau, tchau.